Essa é minha pasta de desenhos e eu vou mostrar pra vocês dos meus desenhos mais antigos até os mais novos. Pra ninguém falar que eu nasci com o dom do desenho, esse daqui é um dos meus primeiros desenhos quando eu era bem nova. Não tem data, porque eu não colocava data em nada. Aqui, quando eu descobri o que era croquis, eu já tinha uns 14, 10, 12, por aí. E os desenhos seguem, e eu usava esse papel com gramatura super grossa pra fazer desenho normal, de lápis. Aí aqui, quando eu comecei a ser viciada em olhos, desenho da Ari, eu tinha uns 13 anos nesse desenho. Esse desenho aqui tem data, e eu acho que eu fiz na escola, uma Cinderela com uma tatuagem de abóbora, então 2015. Esse aqui eu devo ter copiado de algum lugar, o sapatinho da Cinderela. Esse daqui eu lembro que eu vi um tutorial no YouTube de como fazer olhos de animais, eu acho que era um gato. Aqui, quando eu tava aprendendo a fazer cabelos também, nessa época de 2015 que eu comecei a aprender a desenhar cabelo e eu via vários tutoriais no YouTube. Aqui também era um tutorial no YouTube. E dá pra ver que minha assinatura tava sempre mudando. Esse daqui eu não lembro se era um tutorial no YouTube ou não. Esse daqui era de um livro que minha mãe me deu, que ensinava a fazer vários desenhos diferentes. Esse daqui é o Kelp. Eu lembro que eu amava esse gatinho aqui, que também foi desse mesmo livro. E esse cavalo também, que ele ensinava a fazer passo a passo os animais. Aí aqui a gente pode ver mais um olho e por algum motivo eu adorava essa estética aqui de chorar arco-íris. Aí esse daqui já são bem antigos mesmo. Que dá pra ver que eu fiz o quê? Com giz de cera. E era alguma historinha que eu tava criando. E essas coisas aqui eu fazia assim, obviamente sem referência da minha cabeça, assim. Criava umas historinhas. Como vocês podem ver aqui, tem infinitos desenhos. Então, se eu mostrar todos, esse vídeo vai ficar enorme. Mas dá pra ver que eu gostava de desenhar muito e eu tava sempre fazendo em folha de caderno. Mas esse daqui eu lembro que eu fazia em casa, só que... Ó, esse aqui era uma historinha. E esse gato aqui, que era pra ser fofinho, ficou assustador. Enfim, tem vários desenhos aqui sim, bem quando eu era mais nova. Eu vou dar uma selecionada em alguns, porque não dá pra mostrar tudo aqui. Isso daqui era uma historinha, ó. Eu gostava bastante de fazer esses tipos de historinhas, assim. E era o meu hiperfoco em cavalos. Eu perdi muito desses desenhos que eu fazia de cavalos, mas eu também tava aprendendo a fazer cabelo. Isso aqui eu fiz na aula, com certeza. Então eu fazia sem referência, assim. Eu tentava aplicar o que eu tava aprendendo. Eu desenhava, assim, as minhas amigas. Ó, e eu tinha aprendido mais ou menos como fazer cabelos, dá pra ver aqui. E aqui, eu desenhando no meio da aula. Esses daqui, eu tinha um DVD que ensinava a desenhar estilo anime, que eu tinha ganhado, então eu tava tentando fazer aqui mais cabelo. Esse daqui de uma fênix, daquele mesmo caderninho que eu ganhei da minha mãe de fazer desenhos. Club Penguin, porque eu era totalmente viciada. E aqui atrás eu acho que tem mais coisa. Esse daqui era meu nick no Club Penguin. E quando eu não podia jogar, eu ficava obcecada desenhando as roupas. Eu tinha um livro do Club Penguin, então eu acho que eu pegava essas roupinhas do desenho do livro mesmo. Esses daqui eu tinha uns livrinhos de historinha de animais.
E eu desenhava copiando. Eu não lembro se eu colocava por cima, mas esse daqui acho que não. Eu acho que eu copiei mesmo. Mais um desenho estilo anime, daquele DVD que eu falei. Aí aqui, mais Club Penguin. Esse olho aqui, que eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa quando eu fiz. Não dá nem pra saber qual que é a orientação dele. Eu fiquei muito orgulhosa quando eu fiz ele. Aqui tem um desenho, já era um pouco maior, tipo uns 14. Não sei de onde que saiu essa estética. Ah, lembrei, era de um álbum da Ariana Grande. Aqui tem mais olhos. E aqui começou eu fazer mais tutoriais, assim. E eu gastava essa folha aqui inteira pra fazer uma boca. E esses daqui eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa. Aí também tem nariz. Desenhos, que esses aqui foram com referência. Esses aqui eu fiz do gibi da Turma da Mônica, né, por cima. Mais um olho. Isso daqui era com referência, tá, gente? Pra vocês verem o nível que eu era na época. Isso daqui, sem palavras pra descrever. Esse daqui era as historinhas que eu fazia. Não sei se tem coisa aqui atrás. Eu gostava de desenhar esse ursinho, que era o meu urso de pelúcia. E eu ficava criando historinhas. Isso aqui é tudo da minha cabeça, tá? Eu ficava desenhando assim, sem nenhuma referência. Agora, desenhos que eu fiz na faculdade. Esse daqui tá dobrado. Era pra gente fazer com papel manteiga mesmo, em cima de uma foto, pra aprender aquele negócio sobre os quadradinhos e a proporção. Isso aqui não é nada. Esse daqui era de observação de modelo vivo, né, na aula. Esse que a gente tinha que fazer observando as dobras de um tecido. Dá pra ver que é de 2021, esse daqui. Esse daqui a gente tinha que observar um boneco de madeira. Esse daqui é de outra matéria. Isso daqui também que o professor pedia pra fazer pra gente treinar pra fazer desenho gestual. Aí isso daqui, esse tipo de desenho enfaixado, que também era pra aula de desenho vivo. Esse daqui, acho que foi na aula mesmo, ao vivo, né? Esses aqui foram dos primeiros. Dá pra ver a diferença. Esses daqui também. Nossa, esse daqui com pontilhismo. Esses aqui em uma folha só, eu lembro que era da aula mesmo. Que a gente fazia na aula. Dá pra ver que ela tá de máscara até, porque era na pandemia. Então, 2021. E tinha tempo, eu acho que era... Aqui tá... Não sei se... Não é... Esse aqui é o segundo desenho. Eu não lembro se era 1 minuto ou 2 minutos. Tem mais algumas coisas nesse caderninho, mas não era muito frequente. Tinha desenho das minhas amigas também. Esses daqui não são meus, não. Esse daqui é meu. Aí tem coisa de estudo aleatório. Uns rabiscos. Mais coisa de estudo aleatório. Aí boca, um pé. Essas coisas eu fazia enquanto eu tava estudando, dá pra ver, né? Aí aqui, esse desenho eu lembro que eu me esforcei pra fazer ele. Esse daqui também, só que eu não terminei. Esse daqui também. Aí aqui tem mais boca e olhos. Mas é basicamente isso. Depois eu fui pro digital.
Aí o resto dá pra ver tudo no meu Instagram, nas minhas contas, mas eu ficava fazendo repetidamente. E eu fazia porque eu gostava, tá, gente? Também não era um estudo que eu ficava fazendo de repetição porque eu tinha que fazer. Então eu gostava. Então eu sinto que foi por isso que eu me desenvolvi tanto no desenho. Por desenhar aquilo que eu queria desenhar. Então, em 2018, eu comecei a desenhar digital e dá pra ver a evolução dos meus desenhos desde então. Eu desenhava quase toda semana. Esses daqui eu fazia na aula, em um caderninho meu que eu não tô mais achando. E esses daqui ainda são mais ou menos lá de 2020. Já tinha começado a faculdade, 2021. Não, acho que esses são todos de 2020, inclusive. E aí depois vai para 2021, 2022. Esses daqui já são de 2022. Aí o finalzinho de 2022, esses foram um dos últimos que eu fiz de retrato, né? E esse daqui da Anne Hathaway foi o último em 2023. E esses outros são os mais recentes, numa pegada diferente, né?